Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá, né? Tem mais coisas para falar, coisas pra gente pensar, né? Às vezes a gente fala coisas aqui pra gente pensar, para abrir o pensamento para coisas que às vezes é para ajudar em coisas que já sofremos mesmo, né? Nós levantamos assuntos aqui, meditamos sobre eles, fazemos algumas considerações. Quando a postagem é no YouTube, é muito bacana. E porque as pessoas conseguem colocar e complementar as coisas que são ditas. E isso é muito legal para quem está buscando ouvir algumas coisas, de coisas que a gente fala aqui, né? Principalmente sobre a Corporação Mórmon. E vamos lá, o assunto não para, né? Eu estava relembrando a época que eu comecei a ser jovem na igreja. E eu falei, eu tenho coisa para falar sobre isso, muita, né? Mas vamos selecionar uma ou duas, três coisas aqui pra gente falar, não sei. Mas eu lembro que essa época ela foi muito... Eu tive algumas percepções que, quando eu estava começando a ser adolescente, na verdade, na escola, lugares, geralmente não eram muitas pessoas membros da igreja nos lugares que eu frequentava. Então, eu me sentia um pouco diferente, porque as pessoas faziam coisas, brincavam, no domingo faziam alguma coisa... E ia para a igreja, tinha sempre os mesmos amigos, um ou dois ou três, não eram muitos também, né? Que vinham da primária. Então eu via uma diferença quanto a isso. Só que eu ainda ficava na cabeça quando as pessoas falavam, sou católico, sou não sei o que tem, sou de outras denominações, e eu pensava como já um passapanista, porque desde aquela época, porque eu sempre pensava assim, então eu que estou privilegiado no meio de todo mundo, né? Eu não sei porquê, mas esse é o sentimento que a corporação já faz você ter, não tem jeito. Porque ela fala tanto, no meu caso, né, desde pequeno, primário, vai crescendo, e com aqueles ditados, né, e jargões que já são inseridos na sua mente, e você acaba acreditando, e você fala, então eu sou diferente mesmo. E isso aconteceu muito comigo. A época de adolescente foi uma época que eu não tive muitos amigos, de verdade, não tive mesmo. E os poucos que tinham eram da igreja. E alguns colegas, porque a gente não aprofundava muito os colegas da escola, por exemplo, que não eram da igreja. Porque assim, às vezes chegava em casa, fiz amizade, eu vou conversar com tal, vou na casa de alguém estudar... não, tal, cuidado, tal. Aí você chega e conversa, fui lá na casa da tal pessoa, ele tava lá, ele bebeu café, nossa, então não vamos andar muito com ele e tal. Esses comentários que hoje a gente vê que é um preconceito gigante e lógico, vindo já de toda essa coerção, né, mental, então tá bom, então vou ficar só com esses da igreja. Então eu cresci com poucos amigos, eu não me deixava fazer mais amigos. Eu lembro que um amigo que eu tive, ele era afastado da igreja e foi com quem eu me inspirei a tocar guitarra, né? E eu lembro que eu sempre ia na casa dele e ele não ia mais na igreja. Ele até falou, ele é uma das pessoas que entrou para a igreja que só para algum benefício, né? Eu lembro que, se eu não me engano, foram os missionários que foram falar com ele, se você se batizar na igreja, você pode ir no acampamento, que vai ser legal, vai ser num clube, não sei o que tem. Aí ele entrou para a igreja só para ir no acampamento. Ele fala isso até hoje. E aí ele saiu da corporação e eu lembro que eu conheci ele em algum lugar de guitarra, tal. A gente tava com curso de bandas, de rock e tal. E aí ele falou, fui dentro da igreja, tal. Eu não conheci ele na época, né? E o interessante é que fiquei muito amigo dele. E foi vendo tocar, tal, pedindo algumas dicas que eu acabei aprendendo a tocar também. E olha que interessante, ele não ia mais na igreja. E quando eu falava para as pessoas que o conheciam, tal, eu falo com a pessoa tal, mas ele não vai para a igreja. Não fala muito com ele não, se saiu da igreja quer dizer que já não é boa coisa, tal. Eu acho isso uma besteira absurda hoje em dia. Mexe comigo só de lembrar do preconceito estúpido, idiota e arrogante Mórmon. É horrível. Que pensamento mais medíocre.
sabe, um pensamento de um idiota, não tem jeito, porque, sabe, hoje vendo isso, é lógico, na época era o passapanista perfeito. E então qualquer proximidade que tinha com alguém que não era da igreja ou com alguém que já tinha passado para a igreja, mas tinha saído, tal, então é complicado porque você não conseguia expandir. Eu lembro que a época que eu tive uma banda e esse que era afastado da igreja, da qual eu aprendi a tocar guitarra, tal, eu já estava aprendendo um pouco, montamos uma banda. E eu lembro que era maior bafafá, tal, depois do seminário, né, avisava com o pessoal em casa, tal, depois do seminário eu vou ensaiar com a banda, mas com aquele que já afastou da igreja, sabe, é uma coisa que hoje eu fico pensando muito sobre isso. Teve uma pessoa que eu nunca esqueço e eu sei que essa pessoa ouve os meus podcasts. Eu sei que você está ouvindo aqui e para você mesmo, tá? Eu era rapaz e eu não lembro se eu tinha 12 para 13 anos. E eu lembro que numa aula dos rapazes na igreja, sabe, no domingo, tava tendo aquelas aulas. O que você quer fazer? Tal, tava perguntando para todo mundo, fazia parte das perguntas da aula. Aí um falava, eu quero aprender inglês, eu quero ir pra missão, tal. Aí eu lembro que quando chegou em mim, eu falei assim, eu quero tocar guitarra. Já era um desejo que eu tinha acabado já de conhecer aquele amigo, né, que não ia mais pra igreja. E eu lembro que falou assim, tocar guitarra. Aí eu lembro que o professor lá dos jovens, né, dos rapazes, falou assim, mas o que você acha de tocar guitarra? Você acha isso bom? Tal, guitarrista, tal, será que Deus gosta dessas coisas? Eu confesso para vocês que hoje eu daria 1000 respostas. 1000 respostas. Mas na época era um pré-adolescente, sei lá, começando a adolescência, eu não tive resposta. Eu me arrependo muito por isso, porque eu tinha muito para falar, se fosse hoje. Mas a cabeça da gente, muito pequena, coerção, medo. E eu fiquei quieto, fiquei pensando sobre isso. E hoje eu fico remetendo, sabe? Me remete a esses momentos que eu falo assim, se eu tivesse dado ouvidos de verdade, sabe? Eu teria pegado meu primeiro violão, encostado e nunca mais pego, sabe? Porque do violão leva a guitarra, né? E aí eu fico pensando sobre isso, sabe? E eu fico muito, muito contente também, por outro lado, de não ter abandonado isso. De ter levado isso à frente e hoje eu toco guitarra e tal. É um instrumento que eu gosto, tal. Fiz gravações, assim. Mas eu fico pensando, na verdade, não por isso, assim, específico por mim, sabe? Mas quantas ideias e planos essa corporação lá destrói? Sabe, sei lá, às vezes as pessoas, eu quero, que nem eu ouvi muitas vezes, eu quero uma vida melhor para minha família, mas trabalho no domingo. Irmão, então pede demissão, é melhor você ir para um trabalho que ganha menos, mas que não trabalha no domingo. Que é isso? Que raio de corporação faz isso com a vida das pessoas? E me fez pensar demais sobre essas coisas. Olha que interessante, sabe? E é ridículo isso. E na época, sabe, quase que eu lembro que eu tinha um violão, sabe, quase que eu dava ele embora, tal, eu ia vender, sei lá, porque eu ouvi falar isso, falei, caramba, todo mundo falando que queria ir pra missão, tal, eu falei, eu quero tocar violão. É lógico que depois eu fui pra missão, mas talvez eu não dei a resposta queridinha da corporação que sai fora do soldadinho, né? Cai fora do soldadinho. É isso. E essa pessoa que falou isso pra mim, tal, você acha que é de Deus, Deus vai gostar de você tocar guitarra, tal. Eu sei que você me ouve aqui. Eu sei que você me ouve. Você quase quebrou um sonho, você quase destruiu a vida de alguém quanto à cultura, por exemplo, sabe? Porque eu poderia ter desistido. Mas eu quero que você saiba que eu venci esse preconceito estúpido que você teve nesse momento comigo. Eu sei que você me ouve aqui, tá ouvindo agora. Eu sei que você tá ouvindo agora, tá? Continua ouvindo. Para ver o quanto a sua opinião foi uma opinião canalha. E você não deve ter feito isso só comigo. Você sabe a maneira que você era. E o recado tá dado. O recado tá dado. E eu não tenho medo, não. Porque você sabe onde me encontrar. Sabe? Mas foi uma atitude canalha que só foi um exemplo de tanta coisa que tem dentro dessa corporação. Quanta coisa tem dentro dessa corporação
que é assim, destruidora de sonhos, de perspectivas, para se moldar a isso. Aquele manual azul ou vermelho, né, engolindo aqueles enlatados USA que a gente fala aqui. E é lógico, ainda bem que eu venci isso e montei minha banda, tal, até antes de ir para a missão. Eu lembro até hoje, 2 dias antes de ir para o CTM, para o Centro de Treinamento Missionário, eu estava ensaiando com a banda. Foi um choque, porque eu deixei para falar para eles em cima da hora, ó, eu vou para a missão, e ficaram super tristes, sabe, super tristes. Porque a gente já tinha um repertório ensaiado, a gente estava vendo de gravar uma demo, né, um deles já tinha um contato de um possível empresário. E a gente estava legal, com uma banda de rock bacana. Mas é lógico, né? Eu nunca, naquele momento, eu não ia deixar, porque eu não queria decepcionar os pais e tralalá. Ah, então vamos, sabe? Mas é isso. Dei uma estacionada nesse projeto e fui pra missão. Mas a época de adolescente foi dessa forma, sabe? Acordando muito cedo, muitas das vezes, para ir pro seminário. Fiz todos os anos de seminário. Tinha aquelas atividades, né? Busca de escritura, super sábado, aqueles tralalá todo, né? Para que você fique lá. E eu fico pensando muito. Na verdade, o que me marcou mais foi algo como isso que eu contei para vocês. Né? E quando eu era adolescente, é a mesma época que eu já falei para vocês aqui, né? Quando eu levei um livro de um colega da escola que estava falando sobre Joseph Smith, falava sobre as diversas versões da primeira visão que ele falou. Foi nessa época também que eu levei para o presidente dos rapazes na época e falei, olha aqui fala diferente, fala que Joseph Smith viu a primeira visão de outras maneiras. Eu lembro até hoje quando eu peguei, tirei de uma mochila, abri na página que eu tinha lido isso e apontei, falei, olha aqui, Joseph Smith fala que Joseph Smith teve visões de jeitos diferentes e tal. Ele pegou da minha mão, fechou e falou, não abre, nem abre isso aqui dentro. Nem abre, guarda de volta isso aí, vamos queimar isso aí. É interessante quanto essas coisas acontecem. Na época, eu me senti mal. Olha só que estupidez, que idiotice. Mas eram coisas da época, que maturidade eu tinha, né? E crescendo ainda na corporação. E eu acabei de um jeito ou de outro na época, sabe? Então deixa isso pra lá. Talvez ficou uma pulguinha atrás da orelha, mal resolvida na época sobre esse assunto e alguns outros que eu vi naquele livro. Mas ficaram. E beleza, não fiquei mais pensando sobre aquilo. E achei que até estava errado. Eu lembro que me falaram assim, ó, você está entrando em apostasia lendo essas coisas. E parei de ver. A igreja poda, ela corta. Ela interrompe. Ela cria alguma maneira de se intrometer dentro da sua linha de raciocínio para a sua vida. E peraí, não vai dessa forma. Você tem que ir da forma que é, aos moldes da corporação e pronto. E faz você até se sentir mal por estar pensando em você. É isso, muitas das vezes aconteceu isso comigo. Então, quando eu me sentia um peixe fora d'água na escola, com todos os coleguinhas que falavam, que religião você é? Você chega lá, você é mórmon. Aí as pessoas, pô, o que é isso? Aqueles lá que andam branco, a igreja que fica sempre fechada, e um monte de coisa que já ouviam, tal. Eu lembro até uma vez, eu falei isso na sala de aula, você é daquele que tem o tal de Joseph Smith, né? Falou meio errado o nome. Tal, aquele lá, tal, que fala que viu Deus, mas aí alguém já levanta, mas o homem não pode ver Deus, não sei o que tem. Sem discutir essa parte de doutrina aqui, mas aí você vê, aí você acaba vendo, olha, eu sou o mais especial aqui. Cheguei a pensar várias vezes. É isso. Sabe o que é especial de verdade? É o limite bancário daqueles altos executivos da corporação. É super especial. Dinheiro não falta, luxo não falta. É isso aí. Aí a gente tem que se contentar. Que pena que eu não tenho a maturidade que eu tenho hoje naquela época. Porque muitas respostas e muitas mudanças seriam feitas. É isso. Eu acho que o jovem ele é muito podado. Eu fiz eu coloquei um vídeo, né? Saiu fora um pouco do podcast, coloquei um vídeo tocando guitarra. Há uns vídeos que eu coloquei no canal no YouTube, tocando guitarra, tava tocando acho que um solo do Guns, alguma coisa assim, falando que não pode ouvir rock no domingo.
eu lembro que era assim, sabe? Eu tava ouvindo rock, e realmente eu gostava, tal. Ah, desliga isso. Quantas vezes eu vi isso, sabe? Ah, não liga a guitarra muito alto, não, que hoje é domingo, sabe? Coisas assim. É complicado, sabe? É complicado. Mas a gente cresce nesse molde e a gente vai só aceitando. Ah, tá bom, tá bom. Eu não vou ouvir, não. Ah, tá bom, eu abaixo aqui, toco bem baixinho. Ou nem toco a guitarra, então no domingo. Foram várias vezes assim. Eu fico imaginando, esse é o meu caso. Imagina quantos adolescentes dentro das suas casas, sabe, no domingo, querendo fazer coisas, colegas de escola, ah, domingo, vamos lá, não sei aonde, ah, não, tá, não posso. E dando desculpas, porque você acha que a gente vai ter coragem de falar? Na época da, sei lá, adolescente, você saindo, menininhas, tal, e você tá lá querendo se enturmar. O que você vai falar? Eu não tô indo por causa da minha igreja, viu? Por causa de com vocês aí, que tá super, deve estar super legal, mas eu não vou por causa... Que você não vai falar, você vai dar desculpa. Ah, minha avó tá doente, não sei o que tem e tal, e você acaba não indo. Que coisa, que coisa. Tudo para tentar seguir aos moldes dessa corporação. Essa foi basicamente a minha adolescência. Eu lembro que teve a época das Olimpíadas da igreja, era um programa que tinha, que eu acho que quem é mais novo na igreja ou que já saiu de lá não sabe sobre isso. Tinha a época dos vanguardas, que era acampamento tipo escoteiros, né? Eu também participei disso aí. E era acampamento, super sofrido. Eu lembro que teve um acampamento que falaram assim, ó, vai ser um prazer para todos os jovens ir para o acampamento, que vão se divertir. Fui em todos os acampamentos para todas as idades que era pertinente, né, como jovem. E eu lembro que teve alguns, ah, vai ser legal, vocês vão se divertir. Chegou lá, era para lavar prato, e dividir em grupo para fazer comida, mas eu não queria fazer, eu era adolescente, não queria fazer isso. Aí tinha que pagar caro, porque na época, né, então e todo mundo sabe que para ir para o acampamento da corporação, da igreja, é caro, tal, e você tinha que pagar para poder ir lá e era horrível, sabe, muitas das vezes. Às vezes até era legal, assim, porque você conversava com alguns que você já crescia, então tava lá com alguns amigos, alguns momentos, mas geralmente era trabalho. E o interessante é que você era tão coagido para falar sobre experiências legais desses momentos de acampamento, que quando acabava o acampamento, tal, aí no primeiro domingo, os jovens, ó, hoje é o primeiro domingo que vocês voltaram, testemunho, vai lá do testemunho, fala que foi legal, que o acampamento te trouxe mais espiritualidade, e todo mundo seguindo a manada, ia lá no púlpito, né, fui no acampamento, os jovens, né, nossa, aí todo mundo queria fazer, ninguém queria ficar um peixe fora d'água, isso aí ia também, eu lembro que eu ia na bota, esse acampamento foi legal, mudou minha vida, sentindo, mas ninguém sentiu nada, sabe? É complicado. Mas é assim. Ser adolescente na igreja é assim que funciona. É desse jeito. Sorte que eu não dei ouvidos aquele dia naquela aula dos jovens, sabe? Ah, não, então não vou nem tocar violão mais, que esse negócio de guitarra realmente pode ser uma coisa que Deus não gosta. E hoje eu vejo isso com, sabe, uma tristeza ter que ter, assim, submetido, né? Ter me submetido a isso, sabe? A ter que ouvir isso. Mas eu ouvi. Ainda bem que eu superei, não parei a ponto de desistir. E hoje, essa que eu falei pra vocês, né, que essa pessoa me ouve, que eu sei que você tá ouvindo até agora, né, que você que falou isso pra mim quando era adolescente e tal, eu toco guitarra hoje. Razoavelmente, bem. Tive bandas e tal. Lógico, foi sempre para minha própria cultura musical. E é isso, eu fiquei feliz. Hoje eu sou feliz por saber tocar e tal, e algumas coisas assim. Mas saiba que você foi um canalha para muitas pessoas. Porque eu sei que você já cortou muitos adolescentes naquela época de coisas que queriam fazer. Não sou só eu. Se você é um jovem que está dentro da igreja, preste atenção nos sinais. As coisas que você está planejando para sua vida, veja se é você mesmo que está planejando. Veja se não é alguém que pode estar planejando por você. Presta atenção. Você precisa desse momento. Porque às vezes você pode estar desistindo de coisas por causa da corporação, a igreja que você está indo. Pense, seja crítico com você. Você precisa ser assim. É só assim que você vai ver. Talvez você não vai ser alguém que passou
no futuro, 40 anos dentro da igreja, falando assim, pô, por que eu me submeti a isso? É o que eu tô falando hoje, sobre as coisas que eu lembro. Você não precisa ser um eu, sabe? Às vezes, se você conseguir pensar sobre isso, eu preciso ter empatia por você, porque eu fui com você, então eu sei. É difícil, sim, é difícil. Às vezes você tá tão entrelaçado, sua família, que você não tem muito o que fazer. Mas às vezes você pode, sim, levantar algumas questões que podem alterar o rumo de algumas coisas. É isso, sabe? Se você é um pai de família que está dentro da igreja e está me ouvindo aqui e já ouviu de algum líder, olha, se você está trabalhando no domingo, é melhor não, arruma outro trabalho, mesmo que ganhe menos ou algo parecido, só para você não trabalhar no domingo, estar lá na igreja e servindo na igreja, como eles falam, trabalhando de graça para a igreja, para você ganhar menos de um outro trabalho, para não trabalhar no domingo. Reflita sobre isso. Para você é a mesma coisa que eu falo, sabe? Veja se é você que está tomando conta da sua vida. Presta atenção sobre isso. Será que é? Será que é? Eu estou falando isso simplesmente como alguém que hoje olha para trás e fala, penso nisso, sabe? Por que eu dei ouvidos a certas coisas que eu não precisava, sabe? Pensa sobre isso. É um convite que eu faço a você que está na igreja. Qualquer um que me ouve aqui que é da igreja, sabe? Que está lá ainda. Pensa sobre isso. Reflita se é você que está guiando sua vida. É isso, porque lá eles falam para você assim, ó, Cristo precisa guiar sua vida. Mas na verdade é os manuais e os enlatados que te empurram goela abaixo, que faz você guiar sua vida. Não é você de verdade. Presta atenção. Talvez você no futuro, né, para você no futuro não ser alguém de 40 anos na corporação que está falando, nossa, quanta coisa eu passei e poderia ter alterado alguma coisa, que hoje você vê que não estava certo. Então talvez você tenha essa oportunidade ainda de fazer isso em um momento mais cedo do que o meu momento, sabe? Mas pensa sobre isso. A corporação mórmon, ela quer soldados, ela quer pessoas que estejam lá de alguma forma fazendo o que eles querem, porque senão você sai do protocolo, sabe? Experimenta levantar a mãozinha numa aula e falar assim, ó, eu aprendi uma coisa diferente de Joseph Smith, que é diferente do que ensina ali. Ou vão falar para você não falar nada, ou vão falar que é apostasia, ou vão falar para você falar com o seu líder. Tudo para não deixar você prosseguir com o seu raciocínio. E é isso que essa corporação faz. Sabe? É isso, ela faz isso. Aí muitos vêm aqui nos comentários, né, quando postam no YouTube, lá no YouTube nos comentários, mas você só fala mal da igreja, só fala as partes ruins. Você quer ver as partes boas da igreja? Vai lá nos enlatados USA. Vai lá, baixa no seu celular a biblioteca da igreja e começa a ler os manuaizinhos da igreja. Ali você vai ver a parte florida de toda a história. Eu não preciso falar aqui para você. O que eu tenho que falar para você é o que você não encontra na corporação. É o que está nos bastidores, por trás, a sujeira jogada embaixo do tapete. Alguém precisa falar isso para você. Porque às vezes você está buscando e não sabe onde encontrar. Quanta gente eu sei que tem a luzinha que acende. Onde eu encontro essas coisas? Vai encontrar onde? Em lugares como aqui, nessa corrente do bem que a gente está falando. É isso. Muitas pessoas que me ouvem aqui são pessoas que conseguiram superar muitas coisas com as coisas que nós falamos aqui, que outros colegas falam nos canais, em seus respectivos canais. E tudo isso é um conjunto para poder entender você que está abandonando a corporação ou que não sabe o que fazer com, às vezes, a dúvida. Eu sei que você, membro da igreja, sabe que existem várias versões, às vezes muitos de vocês, né? Sabe que tem várias versões da primeira visão. Joseph Smith falou lá, mas teve várias versões e ele deixou a mais bonitinha pra gente. Eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe sobre a poligamia. Talvez não tão a fundo, mas eu sei que você sabe. Mas por que você nunca leva essas questões pra frente? Por que você não para pensar só a lógica? Pô, Deus acho que não ia querer isso, né? Que é o que falam lá dentro. Por que você nunca prossegue tentando resolver, procurar a resolução dessa linha? Por que isso? Por que ele fazia isso e tal? Porque te podam. Quando você levanta qualquer coisa, tudo que precisar, vão falar para você, tá lá na biblioteca da igreja, baixa lá,
Lê o manualzinho de Brigham Young, lê lá o de Joseph Smith, vê não sei o que tem, Joseph Fielding Smith, vai lá aqueles manuais do presidente da igreja, e tralalá, e vê ali a Rona Tal, e olha o que o Elder Tal falou, olha o que o presidente da igreja falou, o Elder Tal, apóstolo. Vão te encher de caraminholas para você não prosseguir com o que precisaria. Vai entender por que Joseph Smith fazia aquilo. Isso pode mudar a sua percepção das coisas para você não ficar acreditando no efeito manada como eu fiz, como muitos fizeram. Entende? Então você, membro da igreja, com a recomendaçãozinha no bolso, dê ouvidos a você. Dê ouvidos a você, não alguma coisa que alguém te disse lá dentro da igreja. Às vezes é preciso a gente ouvir, sabe? Nós mesmos. Precisamos desse momento e refletir. Será que eu estou fazendo o que eu quero e o projeto que eu estou colocando para mim? Será? Então é isso que você tem que meditar. Mas então é isso, né? Eu queria falar para vocês como que foi minha parte de jovem na igreja, né? Que se resumia a isso. A poucos amigos, ao aprendizado limitado, que não me mostravam tudo, e uma podação em muitas coisas que hoje eu vejo que algumas delas provavelmente eu segui e perdi algumas oportunidades aos modos da corporação Mormon, e outras eu ouvi quase que eu desisto por causa do que me falaram lá. Mas é isso. Resume-se a isso. Ser jovem na igreja não é fácil. Não é fácil. E quero que você saiba que eu te entendo. Tá? Você que está na igreja aí me ouvindo, eu te entendo. Só desejo que um dia, se for acender uma luzinha na sua mente, que não seja tão tarde, que não espere 40 anos. Você consegue fazer muita coisa antes. Acho que esse é o recado que eu queria deixar nesse podcast hoje. Você tem chance de pensar um pouco antes. E se você passou, seja quanto tempo for dentro da corporação, mas conseguiu sair, parabéns. Parabéns, viva o seu modo, é isso que você tem que fazer. E se você saiu da igreja hoje, mas já foi jovem como eu fui lá atrás, eu sei que você sabe o que eu estou falando. Passamos poucas e boas aos modos da corporação, porque é a época que você está sendo preparado para ser um soldadinho perfeito. Dali você vai para a missão, você vai para a frente de batalha de uma corporação, vai trabalhar gratuito, às vezes vai ficar doente, com fome, muitas coisas que você sofre dentro da corporação. Isso. Para você voltar e ainda ter que colocar um sorriso amarelo no rosto e falar que todas as provações que você teve na missão foram para o seu bem e seu crescimento. Porque você vai naquele efeito manada. Nunca vou esquecer alguém que falou assim, machuquei meu joelho e dói até hoje, mas foi maravilhoso, foi um aprendizado maravilhoso. O cara tem problema até hoje. Não teve respaldo da corporação, mas a mente não virou, a luzinha na mente nunca acendeu. Entende? E a gente é levado a essas coisas. Nós somos subordinados ao que eles colocam pra gente e a gente vai lá e tem que acatar. Por isso que às vezes hoje as pessoas falam pra mim, nossa, você dava testemunhos maravilhosos quando você voltou da missão falando sobre ela. É lógico, eu vou falar o quê? Todo mundo que vai falar sobre a sua própria missão, como já é cultural, olha essa palavra, como já é cultural, todo mundo vai falar, foi maravilhoso, quando eu passei fome foi legal demais, porque eu fiquei mais forte, e quando, na minha época, né, lembro, até vou contar um dia pra vocês, jogaram uma garrafa, quebrou nas minhas costas, mas foi pro meu bem, foi legal, a pessoa, pelo menos ela olhou pros missionários. A gente tenta inventar aquele xadrez 3D na nossa mente, lembra daquele contorcionismo na ideia, para poder falar que tudo ali que você passou foi bom. É isso. Não sei o que tem, fiquei doente na missão, machuquei, tô com problema até hoje na coluna, perna, não sei o que tem. Mas foi pro meu bem, ainda bem que eu fui, ainda bem que eu passei por essas coisas. É isso. Porque a chave não vira. Você só percebe quando a chavinha vira. Aí as coisas mudam. Lembra que eu sempre falo, sair do quadradinho resolve tudo. Mas volto a falar. Falando em jovem, ser jovem na igreja não é fácil. Eu entendo você se você está me ouvindo aqui, tá? Se precisar falar qualquer coisa, manda um WhatsApp para mim. Sério, você jovem da igreja. Alguma coisa que ele falou ali eu sinto também. Manda um WhatsApp, não vou contar pro seu bispo não. Manda um WhatsApp que tá
que tá na descrição quando eu colocar no YouTube. Se você está ouvindo no Spotify, algum lugar, vai lá no YouTube, tá aí na descrição lá. Manda um WhatsApp para mim. Fala assim, ó, vi lá, sou da igreja, tal, a gente vai conversar. Porque eu te entendo, eu sei que não é fácil. Mas se a pulguinha atrás da orelha tá ali, é porque você precisa fazer alguma coisa com ela. Mexa-se. Faça algo. Ah, tá, não sei, mas será que é verdade? Mexa-se, faça algo. Ah, mas falaram que Joseph Smith teve poligamia, esposa de 14 anos e tal, ele criou um banco e não sei o que tem. Mas será que é verdade? Mexa-se, faça algo e você vai ter a resposta. Mexa-se e faça algo. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.